começar registrando aqui uma atividade que tem acontecido todo último sábado de cada mês nos quiosques da Lagoa de Boacica, denominado Lagoa Rock, um espaço organizado pelo Ivan, pelo COI, o pessoal da Associação Maquense de Rock, que tem oportunizado as bandas de Macaé a se apresentarem com um mínimo de qualidade, de estrutura e com um público que tem a cada mês tomado mais aquele espaço como referência. Então eu registro aqui e também registro que nós vamos encaminhar uma moção de aplausos aos organizadores e para fortalecer esse tipo de iniciativa. É uma iniciativa que nos alegra muito e a gente vai ser sempre parceiro nesse tipo de ação. E nesse mesmo sentido, eu queria trazer também um registro do espaço ali do Parque da Cidade. O Parque da Cidade continua sendo um espaço que não foi definido alguma ação para ele pelo poder público, então ele está ali ainda em situação de abandono e é preciso com urgência que ele volte a ser assunto de planejamento, de organização do governo, para que não continue um espaço escuro, abandonado, ocupado pelos usuários de drogas, de crack. E aí eu queria saudar o movimento dos skatistas aqui de Macaé. Eles ocuparam a pista de skate, estão fazendo, depois de autorizados pela Frescortur, eles estão fazendo intervenções ali de obras por conta própria, porque o entendimento deles, aquela pista aí como ainda não inauguraram, não foi feita a pista do projeto da regularização da Orla da Imitiba, ali é uma pista de skate que contempla a demanda deles e que eles defendem e sempre quiseram melhorias e eles estão fazendo com as próprias mãos. Infelizmente, presidente, o Parque da Cidade, ano passado, a gente acompanhou o tempo inteiro aqui e trouxe à Câmara algumas questões de ações culturais, movimentos ligados à cultura urbana, ao grafite, ao rap, ao reggae, ao rock, além do movimento de skate. Eles queriam e ainda tentam que o espaço da cidade, do Parque da Cidade, seja destinado a eles de maneira a que eles possam organizar os seus próprios eventos, que eles possam ter ali o Parque da Cidade como uma referência e que a partir de então, com a ocupação cultural promovida pela própria juventude, o parque deixe de ser um lugar meramente destinado à questão da drogadição e à criminalidade. Queria trazer também aqui um lamento. Eu apresentei alguns ofícios e também aprovamos uma indicação ano passado aqui na casa para que um determinado espaço na entrada do Parque da Cidade fosse transformado num centro de cultura urbana e, para minha surpresa, aquele espaço já estava abandonado há muito tempo, virou um abrigo para usuários de crack e para outras coisas mais, e aquele espaço acabou, algumas semanas atrás, sendo concretado as suas portas, e ele está oco por dentro, quando poderia, com ações muito simples, de pintura, de colocação de divisórias, se transformar em diversas outras questões de criatividade da nossa juventude, nossos movimentos de cultura, que continuam sendo esquecidos e marginalizados no processo de pensamento da cultura do município de Macaé, e a gente gostaria que eles fossem levados em consideração. Bem, presidente, queria aqui trazer uma avaliação que a gente tem feito no decorrer desse início de ano, e que no sábado a gente ficou muito surpreso com a nota no jornal O Globo, e isso muito nos tem nos levado a refletir sobre todo o cenário político, inclusive do município, que é o apoio do prefeito Aloysio ao candidato do governador Sérgio Cabral, ao vice-governador Pezão. Isso nos chamou a atenção, e de fato é verdade, foi confirmado que isso é verdade. Então nós entendemos que isso é um equívoco político do prefeito,
seu equívoco político, né? Isso vai na contramão do sentimento da população do Estado do Rio de Janeiro, vai na contramão do sentimento daqueles que acreditam que o processo político que Macaé vive, acredita e sonha, que é o processo de mudança. Ele precisa ter claramente quem são os verdadeiros aliados e quem não são os aliados, para que esse processo aconteça de forma efetiva e duradoura. E aí eu queria, para que fique muito claro como que a gente avalia a relação com o governador do Estado, né, registrar, já são mais de 5 dias a falta d'água no bairro São Marcos, no bairro Novo Cavaleiros, no Mirante da Lagoa, na Praia Campista, e toda a cidade de Macaé não tem água. Além disso, presidente, nós também já discutimos aqui a total ausência de segurança pública. Para além disso, nós estamos vendo agora uma nova movimentação pré-eleitoral para se retornar para Macaé a coordenadoria de educação, sem contar a dificuldade de acesso a ensino técnico proporcionado pelo Estado para a qualificação da juventude, sem contar a dificuldade de acesso ao ensino médio e todas as atribuições do governo do Estado, Detran, por exemplo, deixam a população de Macaé de forma a não entender o que ganha o município de Macaé com o governo que encampa a sensação e a expectativa de mudança de toda uma população, se aliando a um governo que não representa o sonho de mudança da população de Macaé, um governo que oprime professor, que bate professor. O próprio prefeito, quando era deputado federal, acompanhou a maneira desrespeitosa com que foram tratados os bombeiros do Estado do Rio de Janeiro pelo governador, e tantos exemplos mais que nós podemos dar, que não nos podia deixar aqui sem registrar. Para nós isso é um momento político que cabe registro, que nós temos que nos posicionar, né? Não estamos satisfeitos com esse tipo de aliança, e a gente imagina, presidente, que é um banho de água fria naqueles que de fato se propõem há algum tempo a construir uma alternativa sólida para que o município de Macaé se liberte de tantas e tantas figuras políticas que ficam rondando por aí e nunca conseguiram lideranças que pudessem proporcionar novos tempos. A gente acredita que o prefeito Aloysio significa isso, porém, quando assume posições políticas equivocadas dessa maneira, nos leva a lembrar, né, que o Eduardo Galeano, um grande escritor que eu gosto muito, né, nos diz, né, que o mundo é dividido, sobretudo hoje, entre indignos e indignados. A gente tem visto como tem sido a população do Estado do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no centro, na capital, tem visto as repercussões aqui no município de Macaé e no interior. A gente está cansado de promessas que não se solucionam e a gente acredita que no ano eleitoral não vão se solucionar, e o prefeito Aloysio não precisa disso. A gente acredita que o prefeito não precisa disso. Uma fala que eu fiz para ele, estou fazendo aqui em plenário, é um chamado de um parceiro que tem um carinho especial pelo prefeito. Porém, esse equívoco político do prefeito era melhor que ele não se posicionasse. E queria encerrar, presidente, fazendo uma brincadeira aqui, que eu falei que era um banho de água fria, mas não dá para ser banho de água porque não tem água. Então não dá para ser nem água no choro. É de fato uma situação que é preciso que o prefeito reavalie, é preciso que o prefeito pense com muito cuidado e com a prioridade naquelas pessoas que apostam que o município de Macaé precisa e merece ter as alianças acertadas na política, tanto no campo municipal quanto no campo estadual e, quiçá, nacional. Então é uma fala que eu acho importante de fazer, né, porque não dá para se aliar àquele governo que representa a política de extermínio da juventude pobre e negra, a política de agressão ao professor e desvalorização,
a política da limpeza étnica e social, e que nós esperamos que essa aliança, pelo menos, não represente para Macaé o desdobramento dessas políticas que não nos satisfazem e não satisfazem a população que está nas ruas, dando a todo mundo que quiser ver as suas pautas e as suas bandeiras. Então é isso, presidente. Muito obrigado. E eu acho que deveria hoje fazer essa fala, porque é um tempo, no nosso entendimento, muito importante e que Macaé precisa refletir. Muito obrigado.